um prazer estar com vocês novamente na Soberania Nacional, um programa da AltV, a primeira TV da internet do Brasil, e que está à frente de toda essa vanguarda tecnológica, infelizmente ainda não assimilada por todos os brasileiros. E hoje eu tenho o prazer de receber para cuidar de dois assuntos muito importantes. Um deles é o acesso à justiça e o processo eletrônico, que ainda causa polêmica entre os advogados, imagina, com a sociedade. Para isso eu trouxe aqui comigo a doutora Terezinha Fernandes de Oliveira, que inclusive é professora universitária e com muito orgulho para mim, vice-presidente da OAB Jabaquara. Terezinha, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Rosana. Bom dia, internautas. É um prazer estar aqui com a Rosana. Muito obrigada pelo convite. Não, vamos tirar muitas dúvidas. E também para falar da questão da mulher, que vocês sabem que é uma bandeira não só minha, mas de todas as mulheres e também dos homens que comungam com essa ideia e querem uma sociedade mais justa, a Celina Simões, que além de militante, está hoje na Escola da Cidadania. Celina, prazer recebê-la. Prazer a todas e a todos. É um carinho muito grande eu estar aqui. Obrigada. Então vamos lá rapidamente. Terezinha, todos os estados do Brasil já têm o processo eletrônico ou São Paulo está na frente e está dominando isso? Rosana, São Paulo é um exemplo, né? Tudo que se faz em São Paulo é copiado pelo restante do país, nós sabemos disso. São Paulo é à frente, então nós não temos ainda em todos os estados do Brasil o processo eletrônico de forma efetiva. São Paulo está na frente, como alguns outros estados da nossa federação. Ainda vai levar um tempo para que todos os estados da federação se adequem a esse processo eletrônico, mas um tempo que estamos aí, um tempo breve. Agora, só para os internautas entenderem, os processos físicos continuam, os que já existiam, e os novos, na maioria das cidades de São Paulo, já está eletrônico. Sim, correto. Os processos físicos continuam. Nas comarcas que ainda não têm o processo eletrônico, também continua o processo físico, mas aonde já existe o processo eletrônico, os processos são eletrônicos. Inúmeras comarcas do estado de São Paulo já têm o processo eletrônico, e para você saber, conhecer qual a comarca que tem ou não o processo eletrônico, você entra no site do Tribunal de Justiça de São Paulo e nós temos lá uma relação de cidades que já têm aí o processo eletrônico. Agora, também tudo para o nosso internauta, né? Nós sabemos que alguns tribunais em Brasília também, independente do processo ser físico, estão trabalhando só com recursos eletrônicos. Você acredita em mais quanto tempo para tudo estar uniformizado? Porque há uma tendência, pelo menos o Tribunal de Justiça de São Paulo fala que a expectativa é transformar os físicos existentes também num processo meio que eletrônico, para acabar definitivamente com os papéis. Sim, o STJ e o STF, eles são pioneiros no trabalho do processo eletrônico, né? Antes de existir o processo eletrônico, propriamente dito que nós temos hoje, o STJ e o STF, eles já trabalham com o processo digitalizado. Então, hoje, você interpõe um recurso para o STJ ou para o STF, o STJ e o STF, eles digitalizam esse processo de forma muito rápida e devolve o processo físico. Então, dizer um tempo exato quando vai terminar o processo físico fica difícil, porque hoje nós estamos aqui no estado de São Paulo, o estado mais desenvolvido da nossa federação, mas nós temos aí, né, o norte do país e o nordeste, que ainda depende de uma boa internet para o desenvolvimento do processo eletrônico. Agora, foi uma conquista para a sociedade? Foi uma conquista para a sociedade, o processo eletrônico. Ele tem o objetivo de agilizar o processo, a celeridade, a economia processual. É uma conquista. E digo mais, essa conquista é uma conquista que não tem mais volta. De agora para frente é processo eletrônico e processo eletrônico, né? É irreversível. Não tem como. Inclusive, os processos do meu escritório eletrônicos têm andado muito mais rápido. É impressionante, casos de 2 a 3 meses já com sentença, não é isso, Terezinha? Também tenho tido essa experiência que a Rosana está confessando aqui. O processo eletrônico, os processos que eu já distribuí de forma eletrônica, o andamento deles está sendo bem mais rápido do que o processo físico.
Está sendo uma experiência muito boa com o processo eletrônico. E o que a gente observa também, aí fica um pedido, acho que meu, da Terezinha e de todos os advogados e advogadas do Estado de São Paulo, é que alguns magistrados que pegaram processos antigos, parece que estão assim, não querendo pôr a mão naqueles processos porque o trabalho inicial não foi deles, então tem alguns desvios aí. Mas fica um pedido nosso, né, Terezinha? Por favor, peguem esses processos até para ajudar a eliminar tantos papéis velhos, não é verdade? Eu reitero as palavras da Rosana. Reitero as palavras da Rosana para que os nossos magistrados aí peguem esses processos físicos antigos e dê o devido andamento para que nós possamos encerrar essa leva dos processos físicos e ficar aí com o processo eletrônico, com essa comodidade. Eu falo que o processo eletrônico é uma comodidade, né? Você, do seu escritório, você distribui, você peticiona, você não tem o deslocamento, não enfrentamos o trânsito da cidade de São Paulo. Isso facilita, essa comodidade facilita o nosso trabalho. Acho importante. Então, agora nós vamos falar então para o internauta como fica a relação cliente-advogado com o processo eletrônico. Porque antes do processo eletrônico já dava para o cidadão acessar o site e acompanhar o processo. E, claro, zilhões de dúvidas. E ele liga para o advogado, enfim. Agora, com o processo eletrônico, o cidadão que está acompanhando, ele sente mais dúvidas, Terezinha, pelo que você tem ouvido nas conversas? Sim, sim. Com o processo eletrônico, o cliente, a relação cliente-advogado, ela vai ficar mais próxima. Por quê? Porque o cliente, ele vai poder ver pelo site do tribunal o trabalho que o advogado está fazendo para ele. A data da petição que foi protocolada, né, quando o serviço foi realizado, como está o processo dele. Então, ele vai indagar do profissional o que está acontecendo, o que é processo concluso, né, ele vai querer saber a sentença, o despacho. E fica aí, né, essa sugestão para a relação cliente-advogado. O cliente, ele tem que confiar no advogado que ele contratou, ele tem que confiar neste profissional para que, diante de uma notícia boa ou não tão boa para o seu cliente, o advogado ele vai comunicar, ele vai entrar em contato com o cliente, ou o advogado, ou seu assistente, ou a sua secretária, e no momento oportuno, este profissional vai conversar com o seu cliente. Então, hoje, o cliente, quando ele acessa o site do Tribunal de Justiça e tem lá o conteúdo do seu processo, né? Pode ficar tranquilo que o profissional está cuidando do seu processo. E no momento certo, esse contato com o seu profissional, ele será realizado. Eu achei fantástica a intervenção da Terezinha, até porque hoje no Brasil nós temos mais de 1 milhão de advogados. É óbvio que não são todos brilhantes, é uma minoria absoluta que comete algumas infrações. Da mesma forma como médicos, engenheiros, todas as profissões, há aqueles profissionais não tão bons. Mas a fama da advocacia na sociedade brasileira tem que ser disseminada. Sem o advogado ali orientar, sem a advogada ali amparar, de fato, não estaríamos num Estado democrático de direito. Com certeza. Reitero as palavras da Rosana, porque a classe da advocacia é uma classe nobre, né? A nossa profissão, eu falo isso todos os dias, é uma profissão nobre. Nós temos muito orgulho de fazer os trabalhos, nós fazemos um trabalho de confiança entre profissional e cliente, né? E toda classe tem os excelentes e tem aqueles não muito excelentes. E a advocacia, ela não é diferente. Então, nós, como defensoras da classe dos advogados, né, fica aqui a nossa manifestação em relação a este assunto. O cliente, ele sempre vai ter, né, ali o seu contato com o advogado e a confiança com o seu advogado. Isso é muito importante entre cliente e advogado. Não, e informar também ao internauta que o advogado que acaba cometendo um deslize ou tem um desvio de comportamento, e aí nós falamos que ele não é advogado, ele é punido sim pela nossa corporação. Você não tenha dúvida quanto a isso. Não só pela corporação, na parte que compete a ela, como pela justiça, sendo condenado inclusive a devolver dinheiro, a pagar indenização. Então, acredite no advogado, tal qual você acredita num médico, porque tudo vai rápido.
não é? Com certeza. A gente volta daqui a pouquinho a falar sobre, e aí eu quero falar sobre a Constituição Federal, acesso à justiça, porque eu acho que é um dos grandes direitos nossos. Mas eu preciso lembrar que hoje, dia 30 de abril, foi o dia que nascia uma grande mulher que deu para nós, eu estou aqui procurando para não errar o nome dela, que nascia Jerônima Mesquita. Ela foi uma das principais ativistas pelo direito ao voto. Então hoje comemora-se o Dia Nacional da Mulher. E para isso, justamente que eu trouxe aqui a Celina, que para mim é uma grande mulher deste momento brasileiro nesta luta. Celina, fala pra gente dessa sua militância, como é que você entrou nisto e depois a gente vai falar da Escola de Cidadania. Então, Rosana, a minha formação é em História, né? E trabalhava um certo período na Zona Sul e a diretora de uma escola chamada Leia, que coordenava o Centro de Defesa das Crianças e do Adolescente do Jardim Ângela, me ligou certo dia e falou: Celina, eu estou estudando o projeto, em todas as páginas eu vejo você não quer vir para o Jardim Ângela? Daí eu estava em 2 colégios na época, peço a demissão em um e vou para o Jardim Ângela, né? Depois de 3 anos de trabalhar com violência doméstica e familiar com crianças e adolescentes, por esse SEDECA, né, esse Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Jardim Ângela, que tinha como especificidade a violência doméstica, sexual, o padre Jaime, que grande liderança da Zona Sul, me convida para coordenar um núcleo de defesa e convivência da mulher chamada Casa Sofia. Então, eu coordenei a Casa Sofia por quase 5 anos e, assim, para minha gratidão, nós fomos referência para o Brasil nessa gestão, porque os municípios do Brasil acabavam mandando vários profissionais ficar conosco, porque eles falavam um núcleo de defesa no meio do Jardim Ângela, de alta vulnerabilidade social, tem um núcleo de defesa que está funcionando dentro de uma política de rede, de serviços, de cuidados à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, era muito bacana que os municípios mandavam e nós entregávamos um dossiê com todos os documentos que precisava tal para abrir um núcleo de defesa em qualquer parte do nosso país. Que bárbaro. Né? Então, quando eu fui para a Casa Sofia trabalhar com as mulheres em situação de violência, como eu trabalhava muito com a criança e o adolescente, eu achava que ficava difícil me apaixonar pela causa da mulher. Mas quando eu entrei, assim, na verdade eu entrei de cabeça de tanto sofrimento que eu vi das mulheres, né? E daí, como já tinha experiência em criança e adolescente, então era um cuidado com a família. Então nós atendíamos a mulher em situação de violência dentro dessa política de rede integrada, mas não deixávamos assim morrer o olhar com esses seus filhos, né? E tínhamos uma rede muito grande com a polícia militar da região, a base comunitária do Jardim Ângela. Uma vez me ligou e falou: Celina, você conhece a Dona Maria? Eu falei: mas eu conheço tantas Donas Marias, né? Você pode vir aqui na base? Eu falei: posso, né? Daí eu fui na base. Uma senhora que tinha passado pela casa tinha pego do mercado da região do Jardim Ângela meio quilo de leite, saquinho de leite meio quilo e um pacotinho de sazon. E foi pego no mercado, levado para a base, que era tudo do lado, e o sargento falou: e a gente não quer prender, você tem condição de acompanhar o caso? Né? Eu falei: tem condição. E foi interessante que o único documento que essa mulher postava era o nosso cartão. Muito bom. Que legal. Era o nosso cartão. Então foi um trabalho assim que muito gratificante, né? Daí eu me apaixonei pela causa, acho que dessa causa eu não saio mais, né? Eu falo que eu quero morrer em pé defendendo as mulheres de tanta tragédia, de tanto sofrimento que eu já vi, já atendi, já encaminhei, né? Estratégias para tirar a mulher de cárcere privado, para levantar o básico que a mulher estava precisando em termos de alimentação, de moradia, né? Eu acho que minha vida está entregue a essa causa, né? Hoje eu estou mais como intelectual orgânica, né? Por conta de muito tempo dentro de sala de aula, muito tempo à frente, eu acho que a gente chega a uma hora, a gente se desgasta muito, né? Então, a doutora Verônica, do Iluminar Campinas,
ela fala muito isso, que um profissional que trabalha na situação de violência, ele aguenta firme e equilíbrio por 2 anos. Verdade? É verdade, né? Então, e no Brasil ainda não tem uma política de cuidar de quem tanto cuida. Não tem nem a política de capacitar, quanto não mais de tem. cuidar de quem Né? cuida. Que todos os profissionais que trabalham na área social deveriam ser tremendamente cuidados. Então, porque nós temos o diagnóstico de sofrimento, né? Principalmente lá da região sul, né? Lá da região do Jardim Ângela. Então, a gente tem o diagnóstico do sofrimento do povo e não tem política pública que dê conta dos encaminhamentos, né? Eu já tive que dormir com mulher num dos projetos nossos, mulher e um filho de 3 anos, porque os abrigos não tinham vaga naquele dia, nem no dia seguinte, né? E daí a alternativa foi a mulher ir para o norte do Maranhão, só que nós não tínhamos dinheiro, né? Então, assim, os projetos sociais, lamentavelmente, principalmente os da rede indireta, se vira muito nos 30, sabe? E por que dá certo? A solidariedade. A solidariedade e a militância, né? Mulheres que não são feministas, ativistas, não aguentam ficar. Porque o salário é baixo, nós temos diagnóstico, né? Temos diagnóstico, não tem política pública que dê conta, essa é a nossa luta, né? A nossa luta é interminável pela questão da política pública, né? Então, essa luta diária. Daí nós tivemos que ligar para outros projetos que recebem verba para mandar dinheiro para essa mulher e a criança, né? 3 dias de viagem para o norte do Maranhão. E daí, quando eu fui assinar as fichas para arquivar, pela experiência, eu falei, o agressor vai executá-la no Maranhão. Né? Eu falei, o agressor vai executá-la. E daí toda a equipe, né, o que nós vamos fazer, eu falei, liga para o Fórum de Santo Amaro, pede a doutora Jaqueline Lorenzetti, grande feminista que nos ajudou muito, um beijo bem grande para ela, hoje está na Procuradoria-Geral do Estado. A doutora Jaqueline pediu o telefone do agressor, né, ligou para ele, se você for, a gente vai conversar tudo. E eu achando que ele ia, lançando na ficha dela, então 3 dias de viagem, no 4º dia nós ligamos, a mulher estava bem, a mãe super feliz que não conhecia o netinho, lancei na ficha. 5º dia, eu falei, liga lá e veja como a mulher está. O agressor já estava lá. Nossa. Porque no círculo da violência, o agressor não quer perder a presa, a mulher passa a ser o agressor a presa, então ele não quer perder. Então, ele viajou, ela foi 3 dias de ônibus, que nós conseguimos, então, o valor da passagem, ele foi de avião, né? E, novamente, eu liguei para a doutora Jaqueline, eu falei, ele vai executá-la e mais uma criança ser criada sem mãe, porque o apelo nosso é isso, não dá para ser. Perdi minha mãe, amanhã vai fazer 1 mês, de 86 anos, e mãe é mãe, sabe? Independente da idade, independente de qualquer coisa. Mãe é mãe. Ser criado sem mãe é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Então, a doutora Jaqueline pediu um relatório confidencial, nós mandamos, ela acionou o Ministério Público do Maranhão e pediu proteção para a mulher, né? E ele foi preso lá, porque ela estava assim, muito surrada, né? Ele foi preso e enviado de volta para São Paulo, né? Então, eu acho que são estratégias, experiências que nós vamos adquirindo no dia a dia, forjada, na verdade, nós somos forjadas no próprio sofrimento, né? Uma vez a Mona Lisa me pergunta, uma jovem senhora me pergunta, o que eu fazia com os meus problemas, né? Porque eu tinha um cuidado tão grande com as mulheres da casa, né? Seria que você vai com os seus problemas? Eu falei que meus problemas perto dos seus problemas é tão pequeno que, como humanista que sou, eu acho que nós temos que somar forças para dirimir o sofrimento dos mais vulneráveis, né? Então, é isso, né? Eu acho que eu entrei nisso para não sair mais, né, Rosana? O que me entristece, Celina, Sim. é que eu tenho certeza que existem muitas outras Marias indo para Fortaleza, para Bahia, para o Rio Grande do Sul, e que não tem uma Celina por trás para ajudar. E eu vejo todas nós apagando fogo diariamente
Sim. e sem conseguir criar uma política efetiva que dê conta de tudo Sim. isso, né? Então, se você olha para 10 anos atrás, para 20 anos atrás, a legislação, bárbaro, melhorou, está perfeita. Mas na prática, a gente continua cuidando hoje daquela menina que tinha 10 anos e amanhã da menina hoje que tem 10 anos e será uma... Né? Nós temos que urgentemente conseguir resolver isso. Então, Celina. Rosana, nós temos o Pacto Nacional, né? Eu acho assim que com o Pacto Nacional e com a Lei Maria da Penha, a gente tem todo o instrumento nas mãos, é fazer cumprir a lei, né? Fazer cumprir a lei. E na sua visão, já de uma forma muito crítica, o que falta, Celina? Eu acho que falta vontade política, muita vontade política, né? E falta uma organização grande, ainda melhor de todas nós, né? Essa semana eu li assim, se sofremos juntas, por que não lutamos juntas? Perfeito. Né? Então, eu acho que no dia 2 começa em Recife um encontro nacional, Olga Benário, que vai discutir profundamente a questão da violência contra a mulher, né? Em cima da estatística da Perseu Abramo. Então, tem umas coisas assim que a gente não precisa mais querer inventar roda, é fazer valer lei, né? A Lei Maria da Penha está aí. Quem reza na Lei Maria da Penha, a capacitação para a rede de serviços de cuidados da mulher em situação de violência, né? Isso os municípios quase não aprovam. Não aprovam, né? Escrevi um projeto para o município e não foi aprovado financeiramente, né? Você quer maior ironia do que as DDMs fecharem à noite, nos finais de semana, Sim. Celina? Quer dizer, homem não bate em mulher no final de semana, né? Em hipótese alguma. Eu acho, Celina, e eu acho que você tocou no ponto-chave. Eu acho que o que falta é unir todas essas mulheres que estão separadamente apagando o fogo, Sim. não é? Para a gente poder realmente exigir. Sim. Agora, né, Rosana, assim, eu acredito mesmo muito na solidariedade, né? Eu acho que no mundo tão trincado, a saída é a solidariedade, né? Nós vamos até entregar um prêmio, pegamos um provérbio africano e adaptamos, então ficou assim: o prêmio será entregue por uma mulher simples, fazendo coisas simples, em lugares de pouca importância, que faz uma transformação extraordinária, né? Então o prêmio é uma bola craquelada desse tamanho, linda, num suporte, num pedestal aqui, uma bola assim, que um artista lá do Jardim Ângela pintou a meu pedido, homens, mulheres, negros, brancos, todos de mãos dadas, nesse mote, em uma sociedade tão trincada. Por isso, bola craquelada, a saída é a solidariedade. Exatamente. Muito lindo, muito então, lindo. É a vida que clama, né? É a vida que clama, né? Urgentemente, não é? Não tem mais tempo para perder, né? Não, eu não gostaria que as minhas noras tivessem que ficar apagando fogo, sabia? Eu queria vê-las podendo fazer outras coisas para as mulheres e para as crianças. Sim. Uma pergunta. O seu trabalho com a criança e com o adolescente vítima da violência doméstica e com a mulher, essas crianças, quanto dessas crianças a gente consegue recuperar para que elas não perpetuem esse modelo? A menina de buscar um homem que vai bater nela e o menino de buscar uma mulher em quem ele vai bater. Ô, Rosana, a gente costuma assim, dizer muito que a violência doméstica ela tem que ser rompida de dentro do indivíduo para fora do indivíduo. Então, tem estatística para isso tudo, mas que a criança e o adolescente que é criado no lar agressivo, ela entende que aquele modelo é um modelo que ela pode perpetuar. E trabalhar com essa questão também não é fácil, né? Agora, o que nós estamos vendo? Que essa criança que nasceu no lar com agressores, né? Se ela tiver âncoras, pode ser a professora, pode ser uma tia, né? Então, se ela tiver âncoras, ela ainda consegue, né? Ela ainda consegue levar a vida até ela ter um senso crítico. Falou, não, eu rompo com isso, porque nem todos os filhos criados em lares, né? Até eu tenho um colega que falou, Celina, meu pai usava muito álcool, batia na minha mãe,
Eu não uso álcool, jamais bati na minha companheira, né? Eu não uso de agressão nenhuma com os filhos, né? Porque consegue romper, né? Consegue Com romper. esse padrão. Então, para romper, essas crianças precisam de âncoras, né? Para a resiliência dela. Por isso que eu acho que a escola ela é fundamental. Importante. A escola, a tia, toda a sociedade. Porque criança e adolescente não é só responsabilidade de pai e de mãe, mas é responsabilidade de todos nós. Amanhã estará no teu lugar, no meu lugar, né? Então a gente tem que cuidar bem dessas crianças, né? Com certeza. Acho... Por isso, Celina, que um dos projetos da ASAS é tornar obrigatório nas escolas, não facultativo, que hoje algumas escolas já têm esse serviço, é tornar obrigatório a inserção da questão de gênero. Sim. Para começarmos a disseminar a igualdade desde a mais tenra idade, de forma lúdica, inclusive, né, Terezinha? Sim. Para que daqui a 2 décadas possamos ter, aí sim, uma sociedade mais justa e não vamos ficar apagando fogo, nós vamos ter energia para fazer outras coisas, não é? Eu achei bonito um vídeo que me mandaram, que são 2 meninos brincando, dando banho numa boneca, escrito Aprendendo a Ser Pai. Aprendendo a Ser Pai. Educar para transformar. Eu acredito muito na educação, que a Celina está falando agora, essa âncora, né? Educar para transformar. A educação, ela transforma, ela iguala as pessoas. Exatamente. Eu acredito muito nesse trabalho de solidariedade e de transformação, Celina, parabéns. E o que nós conseguimos, debatendo com as mulheres, foi crer que nesta educação o combate ao machismo, né, porque daí que vem a violência, vai sair da escola para o lar, né? Porque nós temos que também fazer algumas mães pararem de criar os filhos dessa forma, sem perceber que estão perpetuando o próprio machismo, não é, Celina? Sim. Então eu acho que urge essa inserção nas escolas. Tem umas frentes, como nós conversamos, né? Tem que ter vontade política, né? Tem que fazer valer aí o Pacto Nacional, a Lei Maria da Penha, tem que ter vontade, tem que fazer acontecer a rede de serviços de cuidados a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A escola, ela é parceira, né? A gente sabe que a escola é parceira nessa resiliência, né? Nessa busca de resiliência e, ao mesmo tempo, nessa luta por política pública, né? Uma sociedade mais solidária, né? Mais igualitária, né? Com certeza. Sim. Terezinha. Vamos lá. É incrível, né? Mas eu começo a falar dessas questões que levam à violência à mulher, que envolve a criança, que envolve o adolescente, que envolve a família e que acaba envolvendo toda a sociedade, né? E a gente fica assim, e eu pergunto, o acesso à justiça, que está inserido no combate à violência, a Lei Maria da Penha, não é? Funciona, está funcionando, a Constituição Federal vem sendo atendida como deveria, independente, por enquanto, do processo digital. Independente do processo digital. A Celina estava falando, eu estava pensando, Celina, exatamente no acesso à justiça na Casa Sofia. Sim. Né? Então, a Constituição Federal, ela garante a todos o efetivo acesso à justiça. Que efetivo acesso à justiça é esse? É o direito que o cidadão tem de tornar efetivo, né, aquele direito que lhe pertence. O direito de não sofrer aí a violência doméstica e de ter o companheiro afastado dessa pessoa que sofre a violência doméstica. Isso só pode ser conseguido mediante a decisão judicial, através de uma medida judicial. E essa medida judicial, para fazer com que a pessoa violenta mantenha distante da esposa ou da companheira, é feito pelo acesso à justiça. Pela introdução desse pedido ao nosso Poder Judiciário, que tem o monopólio de dizer aí o direito de cada um, porque nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, olho por olho, dente por dente, nós não temos. O nosso direito, ele é efetivado perante o Poder Judiciário, que é esse efetivo acesso à justiça, garantido pela Constituição Federal, dito aqui pela Rosana, né? Hoje, esse acesso à justiça, ele está amplo. Posso dizer a você que ele está amplo, porque nós temos as defensorias públicas, nós temos os juizados especiais, nós temos
essas casas que prestam serviço de solidariedade à camada da população. Nós temos os advogados dativos no estado de São Paulo também, que são nomeados pela ordem. Nós temos várias formas de efetivar esse acesso. E nós temos também os núcleos de prática jurídica, que inclusive, Rosana, eu coordeno o núcleo de prática jurídica da instituição da Estácio São Paulo, onde tem esse acesso à justiça de forma efetiva. Nós atendemos camada da população até uma renda mínima, para que essas pessoas que não têm condições de pagar um trabalho jurídico tenham essa possibilidade de acesso à justiça. Então, respondendo a sua pergunta, esse acesso à justiça hoje, como está? Diria, ele está hoje ampliado pelas nossas instituições do Poder Judiciário e pelos órgãos da própria sociedade. As instituições de ensino, as casas de defesas da mulher e de defesas da sociedade menos privilegiada. Mas, mesmo assim, o que precisa melhorar hoje para este acesso à justiça de forma efetiva é a decisão judicial ser cumprida. Isso nós temos dificuldade, né? Os números de recursos que nós temos hoje, a possibilidade recursal, ela é ampla, então mesmo diante de uma decisão, há a possibilidade de recurso, aquela decisão ainda não será cumprida, né? O processo, ele é um processo burocrático. O nosso processo judicial, ele é um processo burocrático. Então, para a melhoria desse acesso à justiça, além da possibilidade ampla, né, de você poder ir à defensoria, aos núcleos de prática jurídica, aos advogados dativos, a esses órgãos que cuidam dessa sociedade menos privilegiada, nós também temos que trabalhar nessa parte legislativa ainda e fazer cumprir a nossa legislação de forma efetiva. Então, o que falta? Falta a efetividade. De quem vem essa efetividade que está faltando? Quem sabe dos nossos magistrados em dar uma atenção, fica aí o nosso pedido pela classe dos advogados, pela classe dos profissionais e operadores do direito, né, de dar uma efetiva atenção e efetividade nas suas próprias decisões judiciais. E eu acrescentaria a isso, que você colocou de forma tão brilhante, que nós, do Estado de São Paulo, temos que cobrar do nosso Estado uma estrutura melhor no Judiciário. Para o internauta entender, o Judiciário não tem verba própria, ele depende de repasse governamental. E aí, se ele não recebe verba, ele não consegue contratar mais juízes, não consegue aparelhar melhor os fóruns, não consegue consertar o elevador que está quebrado, não consegue colocar água para a testemunha beber e não tem papel sequer para o processo, ainda aquele físico. Então, eu percebo boa vontade, e você com certeza também, Terezinha, Sim, de muitos magistrados, mas eles reclamam do excesso de trabalho. Tem juízes com 30 mil processos. Ele não vai conseguir nunca dar conta disso. É sobre-humano, é impossível. Então, para mim, Terezinha, o verdadeiro acesso mesmo à justiça, dentro do que você falou, que é a efetividade, que é o cidadão receber o resultado, de ter a resposta, vamos colocar de uma forma romântica, se sentir abraçado pela justiça, acolhido pela justiça, é tudo estar aparelhado. Tudo estar aparelhado. Não é? Tanto desde a propositura da ação até o efetivo direito dele cumprido. Porque nós temos os juizados especiais, as defensorias, que propõem essa ação. Aí eu pergunto, Rosana, como anda essa ação dentro do judiciário? Funil. É um funil. É um funil, vai acabar indo para o juiz, ele fala assim, não, mas tudo bem, eu tenho aqui 20 ações urgentes, eu não sei qual que eu pego primeiro. Então, isto não é acesso pleno à justiça, não é? Então, eu acho que é hora de nós, você sabe que assim, eu me empolgo muito desde junho do ano passado. Vamos começar a realmente pleitear. E o que me desanima também, por outro lado, Celina, é que é tudo, né? A gente tem que pleitear. Saúde tem que pleitear, combate à violência à mulher, educação, segurança. Nossa, é muita coisa. Mas, e o acesso. E o acesso à justiça. E o acesso. Não é? Mas nós temos boca para isso.
Eu acho que nós somos muitos e eu acho que realmente dá para pleitear. Como é que o cidadão consegue acompanhar o seu processo? Como é que ele deve agir para acompanhar o processo eletrônico sem atrapalhar o andamento deste processo? Porque eu acho que isso tem que ficar muito claro para o internauta. Olha, o cidadão, aquele que tem o processo na justiça e que já entrou com a ação, o juizado especial, ele permite a distribuição da ação sem o acompanhamento do advogado, inicialmente. Você só vai precisar depois na fase recursal para fazer o recurso. Então, se ele tem um processo distribuído, se ele foi lá buscar o direito dele, mas sem a orientação e o acompanhamento de um advogado, ele pode acompanhar pelo site e quando ele ver ali no site uma movimentação diferente, ele pode deslocar até o local e perguntar no próprio balcão do juizado, no atendimento, essa informação. Isso, o cidadão, ele tem esse direito, é um direito de acesso, ele pode ir lá distribuir a ação dele, né? Lógico que são as causas de pequeno valor e causas de menor complexidade, mas são situações que podem ser resolvidas até de uma forma mais rápida. Agora, aquele cidadão que tem o advogado, que propôs a ação e que está acompanhando o processo dele, veja que aí ele já muda de figura. O contato dele, acompanhando o processo pelo site do tribunal, o contato dele será com o profissional. Mas ele não precisa todos os dias ligar para o profissional, para o advogado, ou toda semana, né? Ali, acompanhando o processo, viu que tem uma movimentação diferente? Quer saber? Liga para o advogado para você saber qual é a informação que está ali, né? Mas sabendo que o cidadão, ele tem esse direito de acesso à justiça. Ele não pode ser impedido de propor a sua ação judicial buscando um direito que a lei assegura a ele, porque ele não pode pagar um advogado. Porque nós sabemos que os custos de um processo hoje é caro. Né? A manutenção de um processo, as custas judiciais, elas são caras. E isso não pode impedir o cidadão de propor a ação perante o judiciário. Isso é o acesso à justiça. O Estado, ele tem que promover formas para o cidadão ter esse acesso de forma efetiva, por meio da defensoria, juizados e todas as outras formas que nós temos também contribuídas pela nossa sociedade. E deixar claro também, eu achei importantíssima essa informação que você deu, de que quem vai ao juizado especial sem advogado, mais ainda ele tem o direito de ir lá e perguntar para os funcionários do fórum, que são funcionários públicos, o que está acontecendo. Né? O que o advogado faz pelo seu cliente, os funcionários do Tribunal de Justiça de São Paulo também têm que fazer, que é dar a informação, porque eles também estão prestando um serviço essencial. E o seu advogado, confiando, é que nem médico, não precisa ficar ligando toda hora, até porque eu não sei a Terezinha, eu não sei se a Celina já teve algum processo e passou por isso, mas olha, são aliás, efetivamente 30 anos de advocacia que eu tenho, mais 5 de estágio, tem muito tempo. Aquele processo que o cliente deixa rolar, onde ele entrega, de fato, para a gente a causa, mas anda assim perfeito, redondinho. É verdade. Aquele processo que o cliente, por desespero, por preocupação, fica ligando todo dia, ou entra no site para ver, parece que tem alguma coisa que acaba atrapalhando. É incrível, né? Quem acredita em energia vai dizer que é por aí que flui. Então, você acreditando num profissional, seja ele advogado, médico, engenheiro, confiou, deixa a coisa correr, até porque tua vida tem outras preocupações que você tem que cuidar e você está delegando. Você também sente isso, Terezinha? Sinto isso, reitero as palavras da Rosana. Tenho 15 anos de advocacia e 5 de estagiários, são quase 20 anos aí na advocacia também. E realmente é uma verdade, né? Você confiou no profissional desse processo? Acompanhe sim, não deixe de acompanhar seu processo, né? Quando desejar lá ter aquela dúvida, liga para o profissional. Mas é incrível, aquele que entrega o processo e que confia, o processo vai fluir sim, né? Aquele que fica lá tentando, olha, quero isso, deixa que as coisas acontecem de forma natural, né? E de forma muito profissional também
profissional que você contratou? Eu vou pedir licença, nunca fiz isso hoje, mas eu vou dar uma notícia de uma liminar para a casa de Isabel, que está desesperada por conta de um serviço e o juiz acabou de dar a liminar e elas têm que correr. Acesso à justiça e é efetiva a justiça. Isso é acesso à justiça. Meu pai falava assim que a gente não agradece o que é obrigação, não é? Mas eu sempre falava para ele que não é verdade. Eu acho que mesmo sendo obrigação, vivemos num mundo tão conturbado que eu acho que a Casa de Isabel agradece essa decisão judicial que foi muito importante. Conheço a Casa Isabel, faz um trabalho brilhante. Que também faz um trabalho brilhante a Casa Isabel, de acesso à justiça, inclusive. Estou muito feliz. Isabel, não, vou passar para a Celina. É que eu estou aqui agora, fiquei emocionada. Celina, conta para os nossos internautas sobre a Escola de Cidadania, o que é, como funciona, quem pode a ela recorrer. Antes de iniciar falando da Casa de Cidadania, gostaria de retomar assim que núcleo de defesa, abrigo, casa de passagem são políticas públicas, né? E nós sabemos que no Brasil quem mais paga impostos é o povo pobre. Quem mais paga impostos no nosso país é o pobre. Que vem na Folha, né? Todos os textos, né, os artigos do Odilon Guedes, né, que explica muito bem sobre isso, né? Então, quando a gente fala da política pública, né, é um direito de todos nós. Há uns anos atrás, quando ainda tinha 400 defensores em São Paulo, nós fizemos uma conta. Cada defensor tinha nas mãos 3.700 processos. Daí eu fico imaginando assim, quando uma mulher precisa do trabalho da defensoria... De urgência. Isso é muito difícil, né, doutora? Muito. É muito difícil, É muito né? difícil. Assim, existe assim, todo o ideal, mas quem está na ponta, na prática, né, por exemplo, os juizados especiais... Quantos municípios tem? Oi, querida. São pouquíssimos municípios que tem. Oh. Então, eu acompanhei um município aqui de São Paulo, a pressão que a Organização das Mulheres elas fizeram para ter o juizado, conseguiram o ano passado, foi muito grande, né? Então, assim, são instrumentos que ainda existem em pouquíssimos municípios do nosso país, né? A DDM, né, a Delegacia de Defesa das Mulheres, 7% dos municípios só que tem. Então, não é nem a questão de não funcionar 24 horas, é a questão de Sim, não ter. De não ter. São José dos Campos tem 600 mil habitantes, município rico, não tem um abrigo. Não tem abrigo em São José dos Campos, onde eu acompanho, né? Então, a gente vê assim que, de fato, há uma exigência por mais políticas públicas que dê conta, né? A violência pega não só a mulher empobrecida, né? Ela é muito democrática, né? Ela pega todos. Exato. Eu acho que o recado aí para o governo do estado mesmo, que abra aí aos poucos mais vaga para os defensores, que também tenham como bandeira a questão da violência. Precisamos. E eu acrescento um pedido às prefeituras, porque, por exemplo, Rio Claro fechou a DDM há 2 anos e não tem conversa, né? Eu acho que nesse momento não tinha que ter... Acho que essa coisa tinha que ser suprapartidária. Sim, Celina, com sabe? certeza. Interessa de que partido é um, é outro, governo federal, prefeitura. Temos que nos unir, porque o reflexo disso, até na economia, é fantástico. O custo desta mulher na saúde para o governo é muito grande. Com certeza, né? O ano passado, no mês de abril do ano passado, a doutora Carla, delegada da DDM de São José dos Campos, se suicidou, né? Nossa. Pulou do 7º andar de onde morava, né? E daí eu fico pensando assim, o que é que tinha por detrás dos olhos da doutora Carla que nós não soubemos ler, né? E não importa se ela estava dentro de um quadro depressivo, não era só isso, né? Eu acho que nós somos profissionais, a gente passa um bom período da nossa vida dentro desses escritórios, seja DDM, seja esses núcleos de defesa. Então, eu acho que é um cuidado que as chefias têm que ter para com essas pessoas, né? Uma provocação, Celina. Enquanto advogada, uma vez eu abriguei na minha casa esta mãe e 3 crianças durante uma semana, porque estava uma briga, o marido atrás, e meus filhos vivenciaram isto, dormiam juntos, os 6, né? Porque era 3 mais 3, né?
Eu pergunto a você, com essa sua vivência, as mulheres que militam, obviamente, também têm os seus problemas, as suas dificuldades. Sim. E é óbvio que elas mereceriam atenção redobrada, sim, um acolhimento redobrado. Essa discussão entre nós, mulheres, está existindo com muita franqueza ou ainda não? Com muita franqueza, né? Eu acho que ainda não, né? Eu acho que a gente tem que centrar força, né? Porque são vidas aí, né? São muito vidas, né? Então, Fala pra gente da Escola da Cidadania. Tem que discutir muito. A Escola de Cidadania, nós já somos em 11 em São Paulo, né? Eu fiz escola de governo em 2007, várias pessoas que estão na comissão executiva de outras escolas também passaram pela escola de governo. Então, essa escola que Conder Comparato, a Vitória Benevides, né, o Claudinei Deudberg, grandes juristas que fazem parte. Né? Então, começa por aí. E daí o padre Ticão da Zona Leste, preocupado em formar a base da sociedade politicamente, iniciou já há 2 anos e meio atrás a Escola da Zona Leste. Então, tem uma em São José dos Campos, que está dentro da rede das Escolas de Cidadania de São Paulo, de São José, a primeira. E daí vem a da Zona Leste, lá com o padre Ticão. E daí é a nossa da Zona Sul, que é a Santo Dias, né? Escola de Cidadania da região sul de São Paulo, Santo Dias. Santo Dias foi um operário metalúrgico que veio a ser assassinado pela polícia quando uma passeata que estava articulando na região. Qual o objetivo das escolas de cidadania? É capacitar, formar a base da sociedade, porque foi uma das avaliações que o professor Fábio Comparato fez. Eu fui da 17ª turma e ele falou, olha, em 17 anos eu deveria ter me preocupado em formar a base da sociedade, não gestores públicos. Então, essa é a nossa preocupação, formar a base. Então, nós estudamos o orçamento participativo, o plano de metas, estamos estudando com o Marco Sokol o plebiscito da reforma política, que o Brasil vai ter no mês de setembro. Eu acho que é até um apelo, o AltV assistido por todos os cantos do Brasil, criar comitês sobre o plebiscito da reforma política para levar o conhecimento para mais pessoas, que a eleição, o plebiscito vai ser agora em setembro. Então, estudamos o plebiscito, veio a CGU falar de olho vivo no dinheiro público. Então, nós estamos assim, é um grupo relativamente pequeno e toda segunda-feira, das 7 às 10 da noite, nós estamos lá no Jardim Ângela, na rua Luiz Baldinato, número 9, discutindo essas questões que permeiam a sociedade. Porque nós estávamos estudando com o pessoal de lá o tráfico de pessoas. E é interessante que uma lei que tentou passar não passou pela bancada ruralista, porque a bancada ruralista também detém latifúndios com muitos dos seus empregados com trabalho análogo aos escravos. Então, como é que vai passar numa bancada de empresário ruralista uma lei que respeita, que cobre esse cidadão, essa cidadã? Então, por isso que eu acredito na reforma política, acredito nesse plebiscito, onde uma grande parcela da nossa população vai votar, para que haja essa reforma que não dá para continuar assim, não dá. Acho que tem que ter uma reforma política e administrativa no Brasil. Eu também acredito só uma mudança de Estado mesmo. Está tudo tão esvaziado, está tudo tão, sabe, vencido. A forma do governo, algumas instituições, está tudo falido, né? Hoje, Rosana, eu ouvi pela Rede Brasil Atual que nós estamos numa cidade muito conservadora, mas o Congresso consegue ser mais conservador. Consegue. Eu diria que a nossa cidade, São Paulo, é extremamente conservadora em alguns aspectos. No judiciário, Celina, por incrível que pareça, sempre foi vanguardeiro.
Ele nunca foi conservador, Não, ele sempre foi protagonista. E agora está sendo protagonista dessas mudanças aí. Todas. Que estão, e alguns setores já estão seguindo. Mas, quando se fala em comportamento, é que eu vejo conservadorismo de São Paulo. Agora, você falou de tráfico, você também lida com essas questões de tráfico de pessoas? Então, a campanha da Fraternidade esse ano foi sobre tráfico de pessoas. Então, para poder participar de um debate aí, nós acabamos aprofundando um pouco nas questões, né? Então, deu para ver bem isso, né? Na questão da mulher traficada pela questão sexual, do homem traficado com trabalho análogo escravo para trabalhar em um latifúndio da cana-de-açúcar e do gado, crianças traficadas para retirarem órgãos, né? Eu acho que isso é fim da picada, né? Então, acho que a gente tem que denunciar, conversar muito sobre o assunto, né? Nós temos referências no Brasil, e até traga ela aqui, que é espetacular. Nós temos de São Sebastião, a professora... A Cristina. A professora Cristina é uma delas, mas tem a outra, a Priscila. A Priscila Siqueira, que tem um livro fantástico sobre o tráfico. Quanto custa o ser humano na balança comercial do lucro? Nossa. Eu acho que então a gente tem que debater, são temas que tem que debater. Políticas públicas, né, voltado para isso também. Eu acredito muito nessa informação, nós precisamos de política pública em nosso país. Nós somos deficientes nisso. Com certeza, e nós só teremos a hora que você capacitar a base. Eu acho que é educar para transformar. Educar. Como professora, eu trabalho nesse sentido, né? De tentar trabalhar essa transformação na educação para que essa base que está aí ao nosso dispor, para que nós possamos trazer isso para a sociedade de uma forma mais fortificada. Sim. E por isso que tem que ser política pública de fato, porque a boa vontade de professoras como você é gratificante para nós. Eu me sinto orgulhosa de ter uma colega, amiga que faz isso. Mas vai ter uma hora, como disse a Celina, mexe com a gente, porque você só fica apagando fogo. Mas mexe com... Por que eu tento desenvolver um trabalho como professora na educação e na qualificação? Porque eu acredito nisso. Porque isso mexe com o nosso lado pessoal e profissional. Eu não posso ver alunos fingindo que está estudando. Nós temos que ver alunos que estão ali, alunos estudantes, para eles terem um conhecimento básico e trazer para a sociedade um profissional qualificado para transformar o nosso país e a nossa sociedade. Terezinha, quando a gente pega o diagnóstico das pessoas que são traficadas, então, entre vários, tem lá baixa escolaridade, empobrecimento. Então, se nós já temos diagnóstico, nós temos que dirimir as causas que levam as pessoas a serem traficadas. Seja por causas pessoais, seja por causas profissionais, nós temos que trabalhar nesse sentido. Insistir, né? Eu acredito muito nisso, nessa insistência. Eu também. Acredito nesse trabalho que a gente tenta desenvolver, ser um pouquinho, diante de tantos, né? Você faz um trabalho. Mas eu acredito nesse trabalho. Mas, na ordem, na faculdade, em todos os setores. Eu acho que o Brasil só chegou onde é hoje, mercê desse trabalho voluntário de cada uma de nós e dos homens também, que se dispõem. Agora, você é muito jovem ainda, vai ter uma hora que você fala assim, não dá mais para apagar fogo, a gente quer uma coisa maior, não é, Celina? Gente, nosso tempo voou. Eu quero assim agradecer de coração a participação da Terezinha. Olha, Terezinha, quero confessar publicamente meu respeito a você como professora, como advogada, como vice-presidente da OAB de Jabaquara, e que você continue esse trabalho. Parabéns pela profissional e mulher que você é. Obrigada mesmo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Sou fã da Rosana, vou confessar, sou fã dela, acompanho a Rosana há muitos anos. Eu falo para os meus alunos que a gente tem sempre que ter alguém para espelhar, né, como profissional. E eu tenho esse espelho na Rosana, pela mulher, pela profissional que é, né? Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo programa e muito obrigada pelo convite. Imagina, vai voltar aqui outras vezes, já, com certeza. Com certeza. Muito obrigada, de coração. Celina, querida, minha irmã de militância, obrigada por estar aqui. Também quero você de volta, a gente vai falar ainda sobre tudo,
Acho que são direitos humanos, não é? Sim, direitos humanos. Obrigada, Rosana. Imagina. Obrigada aos internautas aí que nos acompanharam, né? E a luta continua, né? E olha, continua e eu ia esquecendo formalmente entregar o apito para Terezinha. Segunda-feira vamos estar na Avenida Paulista percorrendo toda ela. É a apitação. É um instrumento de defesa para as mulheres, um instrumento não violento de defesa na luta da violência. Rosa, a Asas e a Casa Isabel estão nesse primeiro momento. Nós começamos a pegar a Zona Leste. Vamos lá para o Sul com a Celina. Opa, não é, Celina? Estamos aí. E nós vamos empoderar. Temos muitos homens pedindo para entregar para as filhas, para as companheiras. Nós vamos conseguir muita coisa. Fiquem com Deus. Bom feriado, não é? E até semana que vem. Obrigada.